Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, trouxe um vídeo para vocês aqui, tá? Estou fazendo um vídeo para vocês de algumas situações que aconteceram no final de semana em que eu quero trocar uma ideia, quero apresentar aí o nosso ponto de vista, sempre dentro das estratégias que a gente tem, tanto de lei golhada, quanto de 0 a 1, 0 a 2, lei golhada invertido, enfim. Então eu vou trazer alguns pontos de vista para que vocês analisem e espero que possa colaborar aí com o trade de vocês em outras situações parecidas, tá certo? Já convido vocês, né, a deixar o like, a comentar, compartilhar, né, se inscrever no canal, que para nós é bem importante. Você se inscrevendo vai receber sempre as notificações aí quando a gente faz um conteúdo novo, tá certo? E se você quer participar aí da nossa comunidade, quer estar sempre em contato com a gente, aqui na descrição tem o link do nosso Telegram, do Instagram e também do Facebook, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo, vamos lá, espero que vocês gostem, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Galera, estamos aqui então, vou mostrar para vocês algumas situações que eu separei, tive olhando, né, fazendo uma revisão aí de alguns jogos do final de semana. E quero trazer alguns pontos, tá? Pode ser que vocês já tenham visto isso em alguns outros vídeos, mas é sempre importante, né? Eu acho que sempre tem um caso diferente, tá? Primeiramente, eu tô aqui no jogo da Roma e Inter, tá? O que eu quero chamar atenção para esse jogo? Não é o placar, tá? Em si, mas o quanto a gente tem que ter cuidado em trabalhar clássicos, tá? Em trabalhar quando são duas grandes equipes, né, que vão se enfrentar, que tem muita coisa por trás, né, além de um simples jogo, certo? O que a gente pode perceber aqui, ó? Tá, o jogo não foi goleado, não é esse o ponto que vocês têm que se atentar, e sim todo o processo, tá? Porque muitas vezes o processo é que vai nos levar, né, à falência, tá? Na verdade é isso, tá? Então a gente tem que focar no processo e não no resultado final. Aqui, claro, quem entrou lei goleada no primeiro minuto e ficou até o último minuto, maravilha, né? Tá em green, show de bola. Não sei quantos greens ele vai fazer e se a longo prazo isso é lucrativo ou não. Na nossa forma de fazer, nós temos todo um cuidado para trabalhar esse lei goleado. Quer dizer então que eu não vou trabalhar um lei goleado da Roma e Inter? Não, não quer dizer. Mas a própria leitura de jogo aqui nos mostrou, né, a parte do gráfico aqui está nos mostrando que só teve um time que jogou, tá? O Çalhanoğlu fez o gol aos 15 minutos, tá? O primeiro gol, certo? O que acontece quando acontece um primeiro gol, né? O nosso lei goleada é quando o favorito faz o gol, a gente entra nesse lei goleada. Porém, tem alguns pontos de leitura de jogo. Quem viu o jogo percebeu que a Inter fez dois gols bem parecidos, tá? No gol do primeiro gol, no segundo gol aqui do Dzeko, inclusive com a assistência do Çalhanoğlu, tá? Aos 24 minutos. Então, durante esse período, que foi mais ou menos por aqui, tá? Não tinha situação da gente entrar no jogo, tá? Não poderia ter entrado nesse lei goleado. O que acabou acontecendo? O segundo gol aos 24 minutos, e aí o nosso head aqui seria bem considerável, e 3 a 0 aos 39 minutos. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer quando está no lei goleada, é tomar um terceiro gol ainda no primeiro tempo, tá? Por quê? O teu head ele vai ser aí de 60%, 70%, porque a expectativa de acontecer um segundo gol no segundo tempo, um quarto gol no segundo tempo, ela é muito grande, tá? Então o mercado desce lá para baixo, beleza? Então sempre tomar cuidado, fazer a leitura de jogo, não ir só pela, né, questão das camisas. Não, mas a Roma nunca vai levar uma goleada da Inter. Não é assim que funciona, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de jogo. Esse é um jogo que se encaixava na pré-análise para nós trabalhar o lei goleada, porém, pela leitura de jogo, a gente não fez e não faria, beleza? Então essa é uma situação. Aqui, uma outra situação, né, que também a gente chama atenção, por exemplo, o primeiro gol aqui do Sampaoli contra o Schalke, que também se encaixava aqui nas odds, né, de referência, aconteceu aos 20 minutos. É um momento que a gente gosta que esse gol aconteça, né? Porém, a gente percebe que aos 39 minutos, esse gol aconteceu mais ou menos por aqui,
A gente fazendo essa leitura, a gente vê que o Schalke sim deu uma equilibrada no jogo, mas nesse momento o Sampaoli foi muito superior. E no final do primeiro tempo, aos 39 minutos, mais ou menos nesse ponto aqui, fez o seu segundo gol. Tá? Então a gente tem que saber também identificar, por mais que a gente estivesse nessa posição, muitas vezes pela leitura de jogo a gente teria que sair da posição, porque a gente vê que a equipe está jogando melhor e está chegando próximo de um segundo gol. Esse segundo gol, antes do intervalo, vai nos deixar com um head considerável também. Tá? O jogo, claro, acabou, né? O primeiro tempo foi aqui 7-4, né? A gente vê que foram 7 finalizações, 4 foram no gol, tá? Um aproveitamento bem bom, na verdade. E no segundo tempo teve menos, a posse de bola ficou muito mais com o Schalke, teve 8 finalizações, 2 no gol. Né? Então mostra que o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo já não. Então a gente poderia ter trabalhado esse legolhada no segundo tempo, mas não no primeiro, né, por conta desse volume maior do São Paulo, tá certo? Então é esse mais um exemplo que a gente está trazendo. Este jogo, tá? Gladbach e Freiburg, tá? Esse é um jogo que não nos deu não de entrar nem de fazer nada, porque o primeiro gol aconteceu aos 2 minutos, o segundo aos 5 minutos. Vamos lá, SofaScore, não me deixa na mão. Abre. O terceiro gol foi aos 12 minutos, o quarto aos 19, o quinto aos 25 e o sexto aos 37. Ou seja, todos os gols aconteceram no primeiro tempo. Então, claro, né, só um retardado mesmo que ia entrar nesse jogo aqui, olhando só o gráfico de pressão. E depois a gente viu o quê? Que o Freiburg impôs um ritmo, fez os gols, depois deu uma segurada, impôs o ritmo de novo e depois só jogou no contra-ataque em alguns pontos específicos e fez 6-0 no intervalo. Que beleza, hein, Borussia? Muito bom, né, a sua atuação no primeiro tempo. O que eu chamo a atenção para esse jogo? Tá? Primeiro, jamais trabalhar a legolhada da zebra. Tá? Se você tem método para isso, maravilha, né? Então eu nem falo nada. Mas eu, né, depois de tantos anos lidando aqui com legolhada e com a score, não vejo valor, não tenho método para isso. Tá? Então, dentro dos nossos métodos, você que nos acompanha, nunca fazer legolhada a zebra. Primeiro ponto. E segundo, Gladbach, mod de 1,80, é o favorito. Jogando em casa, vai levar a goleada do Freiburg? Nem pensar. Né? Peso da camisa. Esquece o peso da camisa, porque isso nunca está relacionado ao futebol de fato, né? O que está acontecendo de fato. Então aqui tivemos um 6-0, também um jogo que me chamou a atenção, uma por conta do placar, é claro, né? Totalmente inesperado, e mostrar para você que tudo, literalmente tudo, pode acontecer, né, numa partida de futebol. Olha só, primeiro tempo tivemos 8 chutes, 7 foram no gol e 6 foram no gol. E no segundo tempo tivemos 5 chutes e nenhum foi no gol. Ou seja, Freiburg impôs um ritmo fantástico, né? E depois sentou no resultado, é claro, né? Em cima de um 6-0 até eu sentaria, né? Então é isso sobre esse jogo, tá bom? Esse jogo, galera, a importância de ter cuidado num cartão vermelho, tá? E muita gente pode ter, olha só, muita gente pode ter se afundado nesse jogo. Por quê? Venezia fez o primeiro gol aos 12 minutos, tá? Fez o segundo aos 19 e fez o terceiro aos 27. Beleza. Nunca trabalhar legolhada a zebra. Perfeito. Vamos dizer que você não tenha feito isso, tá? Não tenha trabalhado legolhada a zebra do Venezia, tá bom? Quando acontece esse primeiro gol aqui aos 52 minutos do Verona, tá? Alguém pode ter pensado, tá, que seria uma boa fazer esse legolhado do Verona, tá? Essa odd ela poderia estar um pouco alta e tudo mais, mas a pessoa, marcou, eu vou entrar nesse legolhada, porque a tendência é que o Venezia goleie, né? O que acontece? Aos 62 minutos, 5 minutos depois, acontece uma expulsão, tá? Aconteceu uma expulsão
que causou o pênalti, que provavelmente causou esse pênalti aqui. Eu não acompanhei o jogo de perto. E saiu 3-2. 2 minutos depois, 3-3. Tá? E aí, o cara que entrou nesse legoolhada aqui do Verona, ou se ele entrou pré-live, ele tá ferrado. E se ele entrou depois do gol do Verona, ou legoolhada zebra também, do Venezia, ele tá ferrado nesse momento. Por isso que eu digo, focar no processo e não no resultado final. Se você entrou legoolhada Venezia, maravilha, deu certo. O Verona foi lá, empatou e virou. Tá, ok. Se você entrou legoolhada do Verona, que era o favorito, em pré-live, sem ter leitura de jogo, sem nada, aqui tu tomou, né? E achou que porque o Venezia estava vencendo por 3-0, jamais o Verona iria virar esse jogo, tá? Então, muito cuidado com essas situações. A importância também de cuidar quando acontece um cartão vermelho, tá? Por mais que erroneamente tu já tivesse entrado nesse 3-1 aqui em legoolhada Verona, ou legoolhada até do Venezia, por que não, né? Aqui nesse cartão vermelho deveria ter saído, deveria ter reavaliado a situação, tá? Então, a gente sempre diz uma frase, né, na nossa mentoria, né? Mais importante do que entrar é saber sair, né? Não importa o quanto tu ganha, e sim quanto tu gasta, né? Aquela máxima que o pessoal fala aí nos cursos e nas internets da vida aí sobre gestão financeira, né? Não importa se você ganha 100 mil por mês e gasta 130, você está 30 negativo, né? Então a gente sabe que tem que economizar para sobrar, né? E a gente traz isso para o trade esportivo. A gente tem que cuidar muito mais do que a gente perde, preservar muito mais o nosso capital do que só pensar em lucrar. Sendo assim, a gente vai conseguir ser lucrativo, tá certo? E aqui finalizando, galera, finalizando aqui 11 minutos de vídeo, não vou me estender muito, tem esse jogo, que esse jogo sim eu estava metido nele no dia 6, né, segunda-feira, eu estava metido neste jogo. Beleza, vamos lá. O que eu vim preparado para fazer esse jogo? Flamengo e Santos. Eu já tive um Flamengo e Santos e eu quero mostrar para vocês aqui, galera, uma semelhança. Eu tive envolvido nesses dois jogos, tá? E tem a mesma coisa, é a mesma situação. Aqui, em 2019, tá? Em 2019 eu trabalhei aqui um legoolhada Santos, tá? Erroneamente, né? Isso em 2019, né? A gente ainda estava testando várias coisas, mas eu trabalhei nesse jogo. E o que acontece nesse jogo, tá? Esse jogo ficou marcado para mim, por quê? O Flamengo foi campeão nesse ano. O Flamengo nesse jogo ele jogou com basicamente todos os seus titulares, tá? Jogou com o Gabriel, com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o Diego Alves, Felipe Luiz, Rodinei, enfim, basicamente essa base que tem hoje, tá? Só que o que acontece? O Flamengo já estava tranquilão, já tinha sido campeão, tá? Essa aqui era a penúltima, antepenúltima rodada, deixa eu até olhar aqui. Era rodada que não diz, enfim, basicamente final do campeonato. E aí o que acontece? O Santos jogou muito mais e eu levei essa goleada, não de stake cheia, né? Eu fiquei, né, teve 2-0, eu fiquei e levei até o terceiro gol aqui aos 63 minutos e o quarto gol aos 85. Total desinteresse do Flamengo nesse jogo e foi por isso que aconteceu. Por isso é que a gente passou a dizer, ó, galera, cuidado com os inícios de temporada e os finais de temporada, porque o interesse das equipes por determinadas partidas é diferente. É a mesma situação que o Alexandre passou aí agora para essa última rodada da Champions League. Cuidado, galera, não existe pré-análise para isso, porque muitas equipes ou vão com reservas ou os jogadores titulares vão também tirar um pouquinho o pé para jogos mais importantes. E aí é que faz toda a diferença no resultado. Esse jogo do Flamengo e Santos aconteceu a mesma coisa. O Flamengo não foi campeão, mas não tem como... Até pode cair para terceiro, mas é muito questão de valor ali. Estava com todos os titulares e o Santos venceu. A coincidência não é só
que é jogo contra o Santos. É que foi uma situação muito parecida. Nesse jogo, encaixou aqui a pré-análise para se fazer um 0-1, beleza? O Flamengo estava basicamente com seus titulares, né? Tinha o Gabriel, tinha o Andrés Pereira, o Vitinho, o Pedro, né? Faltava só alguns jogadores ali, o Bruno Henrique, alguns jogadores que fazem a diferença ali, o Arrascaeta também. Se eu não me engano, o Arrascaeta acabou entrando depois no jogo, deixa eu só confirmar. Entrou o Lázaro, não estava disponível nesse jogo aqui. Era um time um pouco mais misto, sim, mas com muitos jogadores titulares dessa campanha aí do Flamengo, né, de chegar à final da Libertadores e ficar vice-campeão brasileiro. Então, enfim, é um time que, no mínimo, né, e pela pré-análise que a gente faz, é um time que marcaria um gol em casa, né? E aí o que acontece? Aqui, todo o primeiro tempo, o Flamengo foi superior, mas levou alguns perigos aí do Santos. Vamos ver a parte estatística aqui, como é que foi, ó. Primeiro tempo, 3 finalizações, 2 no gol, contra 7 finalizações e 3 no gol do Santos, né? O Flamengo estava com uma posse de bola maior, né? Só que o Flamengo criou mais oportunidades, né, de gol, certo? No segundo tempo, o Flamengo foi superior, ainda com uma posse de bola maior, 6 finalizações, 2 no gol, né? E o Santos, 2 finalizações e 1 foi no gol. Essas 2 aqui, que foram no gol, uma delas entrou, que foi aos 57 minutos, esse gol foi checado pelo VAR, o gol foi legal. O que acontece? Aos 68 minutos, um gol do Gabigol, quer dizer, um pênalti pro Gabigol, né? Pô, o cara acertou, acredito que todos os pênaltis que ele bateu nesse ano. Esse aqui ele errou, né? Foi de propósito? Não creio que seja de propósito, mas é aquela coisa de não estar tão focado, de não estar tão preocupado com a partida e acabou pecando, tá? Então, após esse gol perdido aqui, eu saí da posição, tá, aos 70 minutos e saí com em torno de uns 35, 40% de head nessa posição, tá certo? Então, qual que é a moral, né, desse jogo aqui? Sempre cuidado com inícios e finais de temporadas, porque ver qual é o interesse das equipes para aquele jogo. Vocês acham que se o Flamengo ainda estivesse disputando o título com o Atlético Mineiro, não seria diferente esse jogo? Primeiro, todos os titulares estariam jogando, tá? E segundo, o Flamengo ia, né, tá muito mais focado. Não esteve, perdeu, e aí é onde a gente acaba se dando mal, tá certo? Então eu trouxe aqui uma série de situações para vocês refletirem, são situações das mais variadas estratégias, espero ter ajudado, tá? E aquela coisa de sempre, né? Comenta, deixa o teu like, se inscreve no canal, que para nós é sempre muito importante, tá bom, turma? Valeu, abraço, obrigado, tamo junto.